Esqueci um negócio aqui. Mamãe. Oi, filha. Eu não tô vendo eles. Você não tá vendo eles? Mamãe tá vendo eles. Ei, gente, seja muito bem-vindo. Que hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Eu não tô vendo você. E hoje eu tenho uma convidada. Eu não tô vendo. Uma convidada aqui, uma curiosa. Mamãe, não tô vendo eles. Eu tô só vendo você. Você não tá vendo eles? Ok. Sorry. Yeah, go play. Go play, mommy gonna fit. Ei, gente, tudo bem? Manda um aviãozinho aí, compartilha, que hoje a gente vai falar sobre comunicação. Isso mesmo. Alguém de vocês aqui já teve aquela sensação de falar e você perceber que parece que ninguém tá te entendendo, que ninguém tá te ouvindo? Quem aí já teve essa sensação? Coloca aí, sim, eu. Me fala aí se alguém já teve essa sensação de que você fala e ninguém te entende. Alguém aí já teve essa sensação? Comente aí, gente, participa aí. Sim, não? Ok. Não sei se tá travado aqui. Sou meia nova nesse negócio. Tô começando agora. Mas a gente vai aprendendo junto. Enfim. Ok, então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, né? Sobre essa comunicação. Às vezes a gente fala, mas a gente tem aquela sensação de que ninguém tá te ouvindo. Então, eu quero que vocês comentem também quem já teve problemas com comunicação, ou problemas em comunicação com seus filhos, ou comunicação com seu colaborador, ou comunicação no seu relacionamento. Quem aqui já teve problema com comunicação? Comente aí, fala aí pra mim se alguém de vocês já teve problema com comunicação. Sim, não? Bom, então, a gente vai falar que quando a gente fala em comunicação, a Jéssica tá falando eu. Quando a gente fala em comunicação, existe 3 tipos de comunicação. A primeira é as palavras, é aquilo que a gente fala, ou seja, que a gente vai falando mesmo, as palavras. O segundo tipo de comunicação é o tom de voz. O seu tom de voz, a sua entoação de voz é outra forma de comunicação. E a terceira forma de comunicação é a sua linguagem corporal, ou seja, a questão do seu gesto. Como que você está passando isso através do seu corpo. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando. E, acredite ou não, mas apenas 7% das suas palavras é que as pessoas dão atenção. Ou seja, a sua comunicação, apenas 7% é feita de palavras. Isso mesmo, apenas 7% são as palavras. Os 36% é a entoação da sua voz. As pessoas vão prestar atenção em você 36% através da sua entoação de voz. Por exemplo, quando você fala para alguém, né, deixa eu tentar pegar um exemplo bem didático. Filha, pega um copo de água com a mamãe. E se eu falasse assim, filha, pega um copo de água com a mamãe. Enfim, ou seja, essa entoação de voz, né, já deu pra dizer que eu tô pé da vida. Então, o que quer dizer? Os 36% da sua comunicação é exatamente isso, essa questão de entonação de voz. Mas e o restante? O restante é 57% é a sua linguagem corporal, ou seja, é a sua expressão facial, como que você fala, como você diz com o seu corpo. Então, por que eu trouxe isso, né? Então, porque o que acontece? Quando você, às vezes, fala, mas o seu corpo, ele não tá transmitindo da mesma forma, você não tá tendo uma sincronia
entre a sua fala e o seu gesto, há uma falha de comunicação. E quando há essa falha de comunicação, as pessoas começam a não estar entendendo. Então, você não consegue estar passando uma mensagem muito clara. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas duas. Uma pesquisa que foi feita aqui nos Estados Unidos, uma empresa de produtos cosméticos masculino, mostrou que foi feita essa pesquisa com mais de 2.000 americanos. E essa pesquisa, ela mostrou que apenas nos 30 segundos, gente, 30 segundos. 30 segundos que as pessoas têm, que vai passar uma boa impressão. Ou seja, você tem apenas 30 segundos para passar uma boa impressão para essas pessoas. E quando a gente... por que eu quis trazer essa questão? Porque... quando você tem um problema de comunicação, o que você busca melhorar? Coloca aí nos comentários. Quando você percebe que você tem um problema na sua comunicação, o que você faz? Aonde você busca? O que você busca melhorar? Gente, hoje eu tenho uma convidada ali atrás. It's scary. Comenta aí. Enfim. Alguém aí, comenta aí quando você tem um problema de comunicação, aonde você busca melhorar. Geralmente, olha lá, alguém colocou assim, procuro mentores. Enfim, mas geralmente quando a gente tem um problema na comunicação, o que a gente faz? A gente procura melhorar as nossas argumentações. A gente procura estudar mais, procura ler mais, procura buscar mais informação nessa questão da fala mesmo, de você comunicar, melhorar a sua fala, a sua conversa, como tá sendo mais clara. Mas às vezes a gente esquece de estar buscando a questão da linguagem corporal. Ou seja, a gente não busca entender isso. E o que aconteceu? Eu quero trazer para vocês um fato que aconteceu comigo. Eu tinha um problema de comunicação com a minha filha. E... Só um minutinho. Filha, mamãe tá. But he was moving. Ok. Vai lá com o Daddy, ok? Então, enfim, aqui é um problema. Ai, a gente tentando fazer live a criança aqui, né? Mas tudo certo, é assim mesmo. É aqui a gente vai interagindo. Enfim, então o que eu tava falando é sobre isso, né? Que quando a gente tem esse problema de comunicação, a gente busca melhorar nos nossos argumentos, na nossa fala, a gente vai tentar ler livros, tentar nos informar melhor. Ou seja, na parte intelectual, a gente tenta melhorar a parte intelectual. Porém, às vezes a gente não busca dar tanta atenção para a parte que é a linguagem corporal. E, gente, isso aconteceu comigo. Como eu tava falando, eu tinha essa questão, essa dificuldade dessa comunicação com a minha filha. Enfim, eu buscando mais entender ela e tal. E aí eu comecei a ler muito livros infantil, buscar conhecimento nessa área com ela. E aí a maioria dos livros... Oi, Kedma, seja muito bem-vinda, seja bem-vinda, Isabel. Compartilha aí, gente, vai compartilhando, manda os aviãozinhos. Olá, oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Enfim, voltando lá, gente, seja muito bem-vinda. Compartilha a live, tô muito feliz de você estar aqui participando, tá bom? E aí a gente vai se interagindo aqui, vocês podem mandando pergunta e a gente vai se falando. Então, eu tava falando a questão, a gente tá falando hoje, para os que chegaram agora, sobre comunicação, né? Às vezes a gente dá tanta atenção pra fala, pro intelectual e às vezes a gente esquece um pouquinho da questão do corporal, ou seja, de passar informações através... Como que eu estou passando informações através da minha postura, através dos meus gestos. Então, a gente vai estar falando sobre isso. E eu tava falando a questão da minha filha, que eu comecei a ler livros para entender essa questão de comunicação, educação com ela. E o que eu percebi? Eu percebi que eles falavam muito a questão dessa linguagem corporal. E aí eu falava assim, já sei, é esse o meu problema,
Porque eu tô falando com a pessoa não tá me escutando, parece que eu tô falando grego. Vai ver, tá tendo um desentendimento. E eu já falei isso no começo. O que acontece? Quando você fala, né, algo, mas o seu corpo, ele não diz, ele não conhece, ou seja, tem uma... não tá em sintonia a sua comunicação verbal com a sua comunicação corporal, então há um desentendimento aí, há uma falha nessa comunicação. E é esses dois pontos que a gente vai estar trazendo hoje. Como que você tá alinhando isso? Você tá trazendo isso de forma... falando, mas também em forma, né, no seu corpo. Como que funciona essa questão corporal? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, voltando na história, eu comecei a pesquisar sobre a questão de como influenciar, como que isso influencia na nossa vida. E eu tive essa experiência com a minha filha. E eu percebi, falei de certo, que eu não estou falando corretamente com a pessoa porque ela não está me entendendo. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse tema. E antes mesmo de eu fazer a formação, quando eu fiz a formação do coach integral sistêmico, a gente trabalha a questão de reprogramação de crenças. Essas crenças, elas são formadas lá na infância. E eles trazem exatamente isso. Eles trazem um pouquinho essa questão da sua linguagem corporal. E eu achei muito interessante porque era algo que eu já vinha buscando, já vinha pesquisando. E eu encontrei uma especialista em linguagem corporal, às vezes eu falo body language porque aqui é o que eles usam. É a Anne, e ela fala muito sobre isso, sobre como você usar essa questão da linguagem corporal para auto se conhecer, para o seu autoconhecimento. E como você tá passando as informações que você quer através do seu corpo também, através disso. Então, olha que interessante. O nosso cérebro, a gente já tem uma noção como que ele funciona. O nosso cérebro, ele funciona como um computador, certo? Então, nós temos essa caixinha aqui, né? Essa caixinha mágica, que ela funciona de uma forma de computação. O nosso computador, vocês podem perceber que você vai estar recebendo de vez em quando ou de vez em sempre mensaginhas falando assim: olha, você tem que fazer uma atualização no sistema, você tem que atualizar isso, até no celular. Quantas vezes o aplicativo manda, nós temos um lançamento novo do aplicativo, uma atualização, abaixa a atualização, e fica lá mandando aquelas mensagens. Nós somos da mesma forma. A nossa mente, ela também precisa de atualizações. Nós também precisamos ter essas atualizações. E o que acontece? Nós, às vezes, estamos agindo... Por quê? O que eu quero trazer? Quando nós falamos, é muito a questão racional. Já a questão corporal, a forma como nós reagimos a certas situações, os nossos gestos corporais, ele vem da questão do inconsciente. Ou seja, você pode falar uma coisa, você fala assim, se você diante de uma situação amedrontadora, você fala assim, não tô com medo não, mas você tá assim. Ou seja, seu corpo tá falando que você tá com medo e você tá falando que você não tá com medo. Por quê? Porque o nosso corpo, nós reagimos de forma inconsciente. É no inconsciente que ficam as nossas ações corporais. Então, o que acontece? Nós temos, né, principalmente mulheres, nós falamos muito, então nós recebemos muita informação. Nós gravamos tudo isso, às vezes consciente não, mas inconsciente sim. E o que acontece? Nossa reação é 7%. Nós vamos falar palavras. Porém, as outras milhões de palavras ou formas que a gente vai dizer que a gente tem que soltar isso, nós vamos soltar isso do quê? Em gestos corporais, que vai vir de forma inconsciente. E o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que você está comunicando com seu filho, com seu marido, você está tendo um relacionamento, da forma como que você agia lá na sua adolescência. Ah, mas eu não tenho essa forma e tal. Mas você tem uma programação, como que eu trouxe a questão do exemplo do computador.
né? O computador, ele sempre está atualizando. Então, às vezes, a sua programação, ela foi reprogramada, você tem, ou seja, a questão, entra aqui a questão da crença. Você foi programada lá na sua infância, lá na sua adolescência, e aí você tá falando e reagindo daquela forma. Ou seja, de forma inconsciente, você tá soltando isso. E às vezes no seu gesto, às vezes nas expressões faciais. Então, eu queria trazer isso para trazer essa questão assim de você estar buscando como reprogramar isso, como eu posso estar me atualizando, como eu vou estar atualizando, seja o meu sisteminha aqui cerebral, porque o cérebro ele busca conforto. Agora eu quero que vocês façam um exercício bem interessante comigo aqui agora. Eu quero que vocês cruzem o braço. Cruza o braço de vocês. Todo mundo, quando cruzar, coloca eu já cruzei, sim, sim, sim. Ou coloca aí um comentário, né? Faça o exercício e comente aqui comigo se já fez. Pra mim saber a hora de eu mudar. Vocês conseguiram fazer, coloca aí sim, já feito. Ou coloca um. Eu acho que é mais fácil. Coloca um pra mim. Já fez? Quem já fez, coloca um. Digita um aí. Eu quero interação. Eu falo muito, às vezes não interajo muito. Então, coloca aí um ou sim, que você já cruzou o braço. Ok. Agora, cruza novamente o braço e vocês vão prestar atenção qual braço que vocês colocou na parte superior, na parte de cima, se é o direito ou esquerdo. Depois que vocês fizeram isso, ok? Todo mundo já observou qual braço que vocês colocaram por cima. Agora eu vou pedir para vocês inverter. O braço que estava em cima, vocês vão colocar embaixo. Eu quero que vocês coloquem embaixo o braço que estava em cima. E aí, quem já fez a inversão, comente para mim com 2 agora. Eu já fiz a inversão, comente com 2. Quem já fez a inversão dos braços, comente com 2. Vou esperar o feedback de vocês. Olha lá, uns falando direito, outro falando esquerdo. E aí, agora eu quero que vocês invertam. Então, vocês, o que tava direito, você vai pôr o esquerdo. Vocês vão fazer a inversão, né? Ok, vocês fazendo a inversão. Olha lá, já fizeram a inversão, já fizeram 2, 2, ok. Gente, agora eu quero que vocês percebam qual é a sensação que você tem quando vocês fizeram a inversão, né? Quando vocês fazem a inversão, o que acontece? Vocês sentem um leve desconforto. Ou seja, é muito mais natural vocês cruzar do jeito que vocês estão acostumados. Quando você faz essa inversão, parece difícil. Alguém colocou assim, difícil ou desconfortável. E o que acontece, né? Isso acontece também com a nossa linguagem corporal. Então, nós agimos de uma forma rotineira, de uma forma com a qual nós já estamos acostumadas. Então, se nós tentarmos fazer isso de forma diferente, agimos de forma diferente, olha lá, pessoas colocando, precisei pensar antes de inverter, estranho, fica desconfortável. Exatamente isso. Por quê? Porque você tá tão acostumado dessa forma, ou seja, o que é isso? Você saiu da sua zona de conforto. Você tá tão acostumado a fazer daquela forma que parece difícil você fazer de outra forma. Parece desconfortável. E às vezes acontece com a mesma coisa com o nosso corpo. Nós estamos tão acostumados com uma postura, com uma forma de agir, que quando nós tentamos fazer de forma diferente, vai parecer desconfortável. E o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Então, o que ele faz? Ele busca exatamente isso. Ele busca essa questão de você ficar na sua zona de conforto. Ele não quer que você mude, ele não quer que você faça essa atualização. Então, quando você começa a agir, isso tem uma ligação direta com o seu inconsciente. Quando você muda a questão da sua forma de agir, o seu corpo, ele vai estar refletindo diretamente no seu cérebro. Então, eu queria trazer aqui uma outra questão de uma outra pesquisadora
que também trabalha essa questão. Nós temos, e a gente vê isso muito dentro do coach, chamado farmácia interna. O que acontece? Nós temos uma farmácia interna dentro de nós. Então, nós produzimos hormônios. E o que acontece? O nosso corpo, ele é responsável por produzir esses hormônios. Então, a nossa postura, ela influencia diretamente. Quem trouxe essa pesquisa é a Annie Coode. É uma americana também. Ela é de Harvard e ela trouxe essa pesquisa provando. Ela fez essa pesquisa e ela provou que é só a questão de você mudar a sua postura, a sua posição, a sua postura, ele altera os seus níveis hormonais. Então, ela trouxe a questão da postura da Mulher Maravilha. Quando a Mulher Maravilha, ela abre os ombros, ela coloca a mão na cintura, ela abre um pouco as pernas. E só essa posição, ela eleva o seu nível de testosterona, que é o hormônio do... É o hormônio masculino, mas enfim, é o hormônio que te dá, que te desafia, o hormônio que te empodera. E ela mostrou também a questão, quando você... Porque o que acontece? Isso está diretamente ligado com a nossa linguagem. Quando a gente fala muitas coisas positivas, nós nos tornamos uma posição mais fechada. Quando nós estamos num sentimento mais triste, um sentimento mais depressivo, nós tendemos a nos fechar, a pegar uma postura mais fechada. E isso influencia diretamente nessa questão nossa cerebral. Quando você abre a questão, você se abre, a sua postura, você vai alterar os seus hormônios. Você vai aumentar os seus hormônios da alegria, você vai se sentir mais empoderado, então você vai trazer isso. Então, olha como é interessante. Gente, quem tá curtindo, comenta aí o que vocês estão achando. Eu tô precisando, interage aí um pouquinho o que vocês estão achando, como tá fazendo sentido, tá caindo ficha pra vocês essa questão. Comente aí enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui. Ok. Hoje o povo tá tudo quietinho, né? Acho que vocês não estão gostando, né, gente? O povo tá tudo quietinho, tão pensativo, falando o que essa menina tá falando. Isso faz sentido mesmo. Enfim, vamos voltar. Eu acho que eu demoro a receber, né? Ok, alguém respondeu ali que faz sentido. Acho que demora um pouquinho, talvez minha internet esteja. Bom, enfim. Então, essa questão, o que é essa questão, né? O que você, às vezes, Olha lá, eu tô colocando. Eu acho que demora um pouquinho. Então, essa questão, né, do corporal, ela tem uma influência muito grande na sua comunicação. Então, eu quis trazer isso justamente para chamar a atenção, que às vezes a gente não tem essa noção, às vezes a gente não tem essa, de forma racional ou de forma consciente, o quanto isso afeta na nossa comunicação, o quanto isso é importante. Como eu trouxe lá no começo, mais de 57% é os nossos gestos que manifestam. A nossa comunicação tá nos nossos gestos. E às vezes a gente ouve muito falar na questão, assim, de estudar a questão corporal, a linguagem corporal, para você identificar, tipo, o que o outro tá escondendo, se a pessoa tá mentindo, tipo assim... para decifrar pessoas, né? Se fala-se muito da linguagem corporal para decifrar a pessoa. Porém, tem essa outra pegada, entendeu? Tem essa outra questão de que você observar a sua postura, a sua linguagem corporal com a relação de como você está se sentindo. E aí, eu queria trazer uma coisa que eu acho muito bacana.
apenas com a sua correção, ou seja, como eu falei na questão da farmácia interna, você corrigindo isso, você corrigindo a questão do seu corporal, ela vai estar influenciando diretamente nas suas crenças, ela vai estar influenciando diretamente da forma como você se sente, da forma como você se comunica. E aí, o que acontece? Quando você muda a questão corporal, você vai refletir isso pro outro. Então, a própria postura do outro vão olhar você com os olhares diferentes. As pessoas vão começar a te olhar com outro olhar, entendeu? Gente, tá mudo? Eu tô em dúvida aqui. Acho que não, né? Acho que vocês estão me ouvindo. Enfim. Então, eu queria trazer essa questão da parte corporal. E agora, como a gente falei, né? A gente trabalha aqui a questão, um pouquinho a questão de comunicação e tal. E a comunicação também não é tudo, a questão corporal. Ela tem lá um pouquinho que é a questão do que você fala. E eu quis trazer aqui alguns, ou seja, né? Agora você já tem uma noção disso. Mas eu queria trazer para vocês como tá melhorando a comunicação. Ok, Pamela, já entendi o quanto isso é importante e tal, mas o que eu faço agora, né, que eu descobri isso e tal, e aqui eu queria saber se vocês querem saber o que fazer para tá mudando essa questão, essa linguagem de vocês corporal, para estar influenciando isso de forma positiva. Quem tá interessado em saber como, comente aí comigo, fala eu quero saber, e aí eu vou falar sobre isso. Ok, enquanto vocês vão comentando aí, eu vou falar um pouquinho da questão da linguagem mesmo, né? Quem que aqui já ouviu falar sobre a palavra tem poder? Gente, a palavra tem muito poder. Então, a gente tem que cuidar não só agora com a questão corporal, mas também aquilo que a gente anda falando. Porque, por exemplo, quando você fala, xinga muito, você maldiz muito, ou às vezes as pessoas não maldiz muito, mas as pessoas, quando elas se encontram, fica falando mal da vida do outro, ou quando você fica falando coisas negativas, né? Esses dias até eu comentei, eu parei, né? Depois que eu comecei a estudar, depois que eu passei a fazer o coach, eu literalmente não assisto mais TV, eu não assisto jornal, eu não assisto mais nada. Por quê? Porque quando você vai, principalmente nessa questão do Covid, vocês vão talvez concordar comigo ou discordar, mas você liga a TV no Jornal Nacional, você só fala coisas negativas, é só notícia ruim, ninguém fala uma notícia boa, parece que a notícia boa não aparece, mas a notícia ruim, ela corre a quilômetros fácil, tipo assim, ela vai muito rápido. Então, o que eu percebi? Quando eu comecei a trazer essa questão e a perceber isso mesmo, o quanto a nossa linguagem, a nossa comunicação, tanto aquilo que você fala quanto aquilo que você ouve, interfere em você, interfere nos seus relacionamentos, interfere na sua vida, eu comecei a parar mesmo de ficar vendo essas coisas negativas. Porque você ouvir muito, tudo aquilo que você escuta muito, automaticamente você vai falar muito daquilo. Então, quando você vê muita coisa ruim, automaticamente você vai se comunicar, vai falar coisas negativas. Então, eu queria trazer a questão assim, observar também aquilo que você vem comunicando, o que você vem falando. Quando você se encontra com alguém, você fala mais de coisas boas ou você fala mais de coisa ruim? Quando você fala do seu filho, você fala mais daquilo que ele faz de ruim, daquilo que ele... Ai, porque meu filho, ele é muito terrível. Ai, porque não sei o que, não sei o que. Então, o que você anda comunicando? Você anda comunicando mais coisas positivas ou mais coisas negativas? E aquilo que comunica, ele tem um poder, ele acontece. Exatamente, ele acontece. Por quê? Quando a gente trabalha a questão de crença, é tudo aquilo que você vê, que você sente. Às vezes eu fujo um pouco. Ouço, vejo, sinto. E aí, com frequências ou com forte impacto emocional, vai transformando as minhas crenças.
E na sessão passada a gente já falou um pouquinho sobre as sinapses neurais, lá como elas se formam. Então é mais ou menos isso, a comunicação ela encaixa muito nisso. Então quando você fala muito coisa negativa, assiste coisa, então ela vai te influenciar. Então o que antes eu queria trazer essa questão antes de entrar na parte como a gente mudar de forma positiva. E uma das coisas é mudar a sua forma de falar, né? Começar a olhar com os bons olhos, falar de bons olhos, profetizar, né? Falar coisas boas para o seu filho, falar coisas boas para o seu marido, falar coisas boas para as pessoas ao seu redor, ver coisas boas ao seu redor, ver coisas positivas, porque vocês vão ver, gente, façam isso e vocês vão perceber essa diferença no dia a dia de vocês. E aí, eu acho que percebi algumas acenando, mas aí comente aí, vocês querem saber mais sobre mais dicas sobre como melhorar a comunicação? Comente aí, fala aí sim, se vocês querem, se vocês não querem. Se vocês quiserem, eu vou entregar, senão eu vou entregar. Comente aí, pessoal. Vou tomando minha aguinha aqui. Se tiver também alguma pergunta sobre esse assunto, sobre a comunicação, fica à vontade. Olha lá, estão falando que sim, que quer. Sim, eu quero, sim. Então tá bom, gente. Então vou lá. Então tá, então vamos lá. Primeira coisa para melhorar a sua comunicação. Sorria. Isso mesmo, sorria. O sorriso, né? Quanta gente já falou de sorriso, já fizeram poema, já fizeram música. Sorria, sorria mais, sorria pra vida. Porque isso também vai mexer com a questão hormonais. E tem até o Paulo traz esse exercício. A questão do... foi comprovado, e essa pesquisadora que eu trouxe, a Anne, ela também fala disso. Quando você sorri, você mesmo que seja forçado, você produz muito mais. Deixa eu lembrar o exemplo que ele trouxe. Sim, lembrei. Ele fez 3 grupos de pessoas, né? E ele colocou a caneta para simular um sorriso. A outra, a pessoa não colocava nada, ela respondia uns questionários. E o que se percebeu, então, com essa pesquisa? Se percebeu que a pessoa que ela simulava um sorriso, ela começava a ver as coisas de formas mais positivamente. Ou seja, quando você sorri mais, você começa a ver o mundo com outros olhos, um olhar mais positivo, um olhar mais amoroso, talvez, um olhar mais... E isso faz com que você também aumente a questão da sua produtividade. Essa questão também, outra coisa de pesquisas que eu queria trazer, que foi feita uma pesquisa que apenas que a sua postura, quando você corrige a sua postura, mostrou-se que a pessoa que ela tinha uma postura mais ereta, ela conseguia tirar notas mais altas nas provas. Ou seja, só a postura dela do que as pessoas que ela tinha uma postura mais fechada. Ou seja, aquela questão da influência de você, quando você tem uma postura mais fechada, você comunica mais tristeza, angústia, então negatividade, então você fica mais acanhado. E isso interfere na farmácia interna que nós temos. Então, quando você tem essa postura mais aberta, que você sorri, você melhora a sua comunicação e você começa a melhorar também a questão dos seus resultados. Outra coisa, olhe nos olhos, conexão com as pessoas. Isso é muito interessante, é muito importante. Tem pessoas que ela tem uma forma natural, né? Para ela é muito fácil olhar nos olhos, é muito fácil se conectar com o outro. Tem pessoas que ela desvia o olhar. Entendeu? Você tenta olhar para os olhos dela e ela se sente insegura quando alguém olha nos olhos dela, ou ela se sente insegura em olhar nos olhos. Então, comece a mudar isso, faça de forma racional mesmo, comece a mudar isso, comece a olhar nos olhos da pessoa, comece a se conectar com as pessoas, que isso vai mudar a sua farmácia interna e vai começar a mudar a forma como você olha o outro. Você vai ter uma conexão. Gente, tem um exemplo que eu nem sei se eu podia falar aqui, mas eu fiz isso uma vez.
eu tava no meio de uma discussão e eu parei, assim, eu lembrei e eu fitei os olhos. Na hora, os meus ânimos, assim, acalmou. Gente, foi mágico. Foi uma coisa, assim, que não tem explicação. Na hora eu me acalmei. Na hora, tudo aquilo passou. Você conecta com a pessoa, você começa a olhar a pessoa com um olhar humanizado. É uma coisa incrível. Então, assim, essa questão de você olhar nos olhos da pessoa, a partir de hoje, comece isso, a olhar nos olhos da pessoa que você vai ter um sentimento mais de compaixão, um sentimento mais de amor, um sentimento de compreensão. Isso faz muito bem, né, para qualquer um. E questão profissional também te passa confiança, passa conexão. Alguém já ouviu falar de rapport, conexão? Então, isso é muito interessante. Então, melhore aí sua comunicação através sorrindo, olhando nos olhos. Comece, né, a olhar coisas boas, a procurar falar de coisas boas, deixa a negatividade para outro, começa a focar naquilo que é bom, que você vai ver, que você vai começar a se sentir melhor, as pessoas vão te ver com outros olhos e tudo melhora na sua vida. Quando você começa a se comunicar de forma positiva, você começa a ver. Eu fiz até um vídeo algum tempo atrás falando tudo aquilo que você dá foco, ele expande. Então, quando você começa a focar naquilo que é positivo, a comunicar coisas positivas, isso expande. Então, melhora você, melhora as pessoas que estão ao seu redor, melhora essa conexão, essa comunicação. Então, fica aí. Essa questão da falar coisas positivas, ver coisas positivas. Outra coisa, a sua postura, né? Isso, pra mim, particularmente, é um desafio. Eu estar corrigindo. Eu tinha uma amiga, ela inclusive tá aqui, né? A Kedma, ela me corrigia muito a questão da minha postura. E eu, às vezes antigamente, né? Tinha até uma certa... as mulheres eram muito cobradas, essa questão, até usar os espartilhos. E às vezes a gente pensa assim, isso é besteira, isso é coisa de imposição na mulher. Gente, mas hoje vocês vendo sobre esse assunto, a questão de como a parte corporal ela influencia nos nossos sentimentos. Então, o que acontece? Quando você veste um espartilho, você automaticamente já fica assim. Então, o que acontece? Você corrige, isso aqui é automático. Você pode estar assim, você está toda lá, toda, né? E aí você corrige, você abre isso aqui. Você já sente outra pessoa, você já se sente assim, ó, vou conquistar o mundo agora, porque eu tô... eu não gosto muito de falar a palavra empoderada, mas é empoderada mesmo que você sente quando você simplesmente corrige a sua postura. Você tá pra baixo, você tá se sentindo deprimida, coisa e tal, ou se você tá se sentindo meio triste, corrige a sua postura, abre isso aqui, isso tudo vai mudar. Então, fica aí a dica. Começar a corrigir a postura. Para alguns que têm dificuldade, coloca lá umas faixas, um espartilho, alguma coisa que começa a cutucar aqui. E aí você já começa a corrigir. Acho que eu tenho que usar isso. Tá, outra coisa que eu queria trazer também. Quem aqui já percebeu, isso mesmo, a postura ereta dá sensação de empoderamento. Quem aqui já recebeu elogios quando uma pessoa, ela faz um elogio e as pessoas às vezes falam... bobagem, não imagina, não são seus olhos, né? E geralmente é o que ela faz. A pessoa se fecha, né? A pessoa faz um elogio e ela... O que é isso? Ela não aceita, entendeu? Ela não tá aceitando de corpo e alma aquilo que a pessoa tá falando. E muitas das vezes nós fazemos isso de forma inconsciente. Nós não recebemos aquilo de bom que às vezes as pessoas estão nos dando. E aí, o que a gente faz? A gente se fecha. Então, quando vocês receberem um elogio de alguém, ou quando alguém falar alguma coisa pra vocês, boa, receba de braço aberto, se abre. Legal, então, agora as pessoas estão falando assim, se a live vai ficar gravada. Gente, não, a live eu geralmente não deixo gravada. Mas a gente vai conversar sobre isso, porque eu entendo, eu, né, sou cristã, e agora tá voltando os cultos, né? Principalmente no Brasil, na nossa igreja.
Então, a gente vai, talvez eu vou estar mudando o dia, eu vou estar falando sobre isso no final, para também estar favorecendo as pessoas a estar podendo ir e também estar assistindo. Então, a gente vai falar sobre isso no final. Mas voltando lá do elogio. Quando a pessoa, ela vem te dar um elogio, algo bom, se abra para aquilo, né? Receba aquilo, não se fecha. Ah, não, bobagem, coisa sua e tal. E aí você acaba não recebendo aquilo. Então, se abre que você vai estar recebendo, né? Também de forma, não só não só, né? Ah, tá. Não, mas de corpo e alma mesmo. Você vai estar recebendo isso. Então, e outra coisa, saia da sua zona de conforto, né? Comece a tomar algumas posturas ou algumas ações que aparentemente é desconfortável. Mas a Enico dela falava assim, treine muito, faça, mesmo você não querendo. Tipo assim, finja até você se tornar real. Ela fala mais ou menos isso. Então, o que é isso, né? Essa questão de postura, essa questão de linguagem corporal, treine, faça um esforço, saia da sua zona de conforto e treine isso até você realmente ficar boa e isso começar a ser forma natural. No começo, seu cérebro não vai aceitar, porque você tá tão acostumado, como eu falei lá no começo. Você veio programado a vida toda desse jeito, você acha que ele vai querer mudar? Não, vai ser difícil. Então, saia da sua zona de conforto, faça diferente. Isso vai começar a estar trazendo resultados novos e diferentes. Bom, gente, essa é a live de hoje. Então, vamos falar lá do horário, né? Tem gente perguntando se vai ficar gravada, não vai ficar gravada. Eu faço aqui ao vivo porque eu gosto dessa interação, de ter com vocês. Tô pensando ainda num projeto, talvez tô pensando em colocar os conteúdos ainda numa plataforma, alguma coisa assim. Mas, enfim, Mas, enfim, né? Comente aí, então, o que vocês estão falando. Se vocês gostam da live, se vocês gostam desse conteúdo e se vocês gostariam de ter acesso a todas essas lives, né? A ter um acesso. Se vocês pudessem ter um acesso a tudo isso que eu falo, a tudo isso que eu tô trazendo aqui semanalmente. Comente aí pra mim, coloca aí se vocês estão querendo ter esse acesso. E claro, se você tivesse que pagar, quanto que vocês pagariam para ter acesso a tudo isso? A essas informações, esse conhecimento, esse conteúdo? Como que é? Comente aí pra mim que eu quero saber o comentário de vocês. Dependendo, eu posso bolar um projeto aqui. Comente aí, gente. Enquanto vocês vão comentando aí, tô esperando. Nosso tempo tá quase acabando. Eu quero falar outra coisa, a questão dos horários também, né? Como eu falei um pouquinho, alguém perguntou. Tá voltando, né? Em alguns, no Brasil, tá tendo a questão do culto nesse horário e tal. E eu entendo, né, que o meu público, as pessoas, a maioria são dessa igreja. Então eu quero também que seja para vocês, que fique bom para vocês, entendeu? Então, eu quero que vocês comentem aí. Esse horário tá bom? Vocês preferem que eu faça um outro dia? Eu quero que vocês me dão esse feedback pra mim saber, pra mim me programar aqui, ou se tá atrapalhando vocês. Me fala aí, comente aí no comentário o que vocês acham. Vamos ter uns minutinhos aqui pra gente tá interagindo, porque às vezes eu falo, vou falando, vou entregando, vou falando, e às vezes a gente não tem essa troca. E hoje eu quero ter essa troca, principalmente em relação à questão dos conteúdos, o que vocês estão achando. Se vocês querem ter acesso a isso, me fale aí, me dá um feedback. Tô esperando. Enquanto isso, minha aguinha tá acabando, mas eu vou tomar aqui. Comente também o que vocês achou da live de hoje. Fez sentido pra vocês? Como diz no coach, muita gente pergunta sempre. Caiu muitas fichas, né? Caiu muitas fichas, com o aprendizado que você teve. Eu acho que eu demoro a receber Eu já percebi, sim, outros que eu já assisti também. Eu não sei se vocês estão comentando, mas eu não tô recebendo nada aqui.
Hello, guys, tem alguém aí? Ok, alguém tá respondendo assim que esse horário tá bom. Ok. Então, é que esse horário fica bom pra mim também. Então tá bom. Ah, beleza. O pessoal estão gostando do horário, ok. Estão dizendo que tá bom, então vamos continuar aqui. Como eu disse, toda semana a gente vai estar aqui tendo esse encontro. Eu vou estar entregando conteúdo pra vocês, tá bom? Alguém tá falando que tem que mudar o dia. Ok, gente, então responde aí. O que vocês acham? Vocês têm que mudar o dia ou eu continuo nesse dia mesmo? Alguém tá falando pra mim deixar gravado por tempo limitado. Boa ideia. Acho que eu gostei dessa. Ok, alguém tá gostando do... E a questão do... Obrigada. E a questão do dia, gente. Esse dia, como que fica pra vocês? Tá tudo certo? Questão do dia? Ó, a Keila chegou. Então, amiga, já tá quase acabando, mas vamos comunicando aqui. Nós estamos conversando sobre... Tô perguntando aqui questão do dia, né? O dia e horário. Dá uma sugestão aí. Alguém já falou que o horário tá bom, o horário tá bom. Alguém já falou que é pra mudar o dia. Ok. Bom, eu acho que eu vou deixar... Amém. Obrigada, Radassa. Eu acho que eu vou deixar mesmo, né? Pelo menos por esse mês. Como a gente tá acabando o mês e o negócio tá começando agora, então vamos fazer assim. Vou decidir aqui, ó, ao vivo e a cores. A gente vai continuar com o dia mesmo e com o horário esse mês. Aí o mês que vem, né? Eu vou ver como que eu vou estar fazendo. Se eu vou dar um break, se eu vou continuar, então... vou estar vendo o mês que vem. Mas por esse mês, até o final, como eu comecei, até o final do mês de outubro, eu falei que eu ia estar falando com a questão das mulheres, eu ia estar trazendo alguns temas. Eu vou estar fazendo nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. Então, já fica certo, já coloca lá no calendário do despertador, que toda quinta... às 20 horas, faço a chuva, 20 horas de Brasília, né? 19 daqui, dos Estados Unidos, do Mato Grosso do Sul também, às 19 horas. Então, faça chuva, faça sol, eu vou estar aqui nesse dia para falar com vocês e trazendo conteúdo para vocês. Ok, gente? Então, tá, espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações. Como eu falei, né? Vai lá agora, observa a sua postura, comece a partir de hoje, então, a estar observando a sua comunicação com outros olhos, né? Não só aquilo que você vem falando, mas aquilo que você também vem comunicando através dos seus gestos, através da sua postura e como isso né? Qual o sentimento que isso tá te trazendo, né? Se é um sentimento de tristeza ou se é um sentimento de alegria, se é um sentimento de... né? Eu vou conseguir tal, de empoderamento, ou um sentimento de timidez, se fechando e tal. Então, fica aí, essa é a live de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês, foi uma honra estar mais uma vez aqui com vocês. E nós nos vemos, tudo certo, na próxima quinta-feira, então, a esse mesmo horário, aqui no meu canal, no Instagram. E a gente vai se vendo. Quem não me acompanha ainda, né? Quem não me segue aí, compartilha aí os conteúdos e eu sempre vou estar postando novidade, tá bom, pessoal? Tenha todos uma boa noite, Deus abençoe a todos pela participação e nos vemos na próxima, certo? Bye, gente, tchau!